nós vamos ler Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Todos encontraram? Diz assim para nós a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Feche os seus olhos. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por esta palavra rica, poderosa, que tem poder de mudar a nossa história. E nesta noite nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a termos uma nova experiência com esta palavra. Nos ajude, Deus, a termos um encontro com o Senhor. E confirma, Deus, o que o Senhor começou a fazer nessa noite no nosso coração e na nossa família. Nós pedimos há pouco que os céus estivessem abertos e nós cremos que está. E nós queremos receber, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração como uma semente. Que sejamos para o Senhor terra boa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Nós lemos um texto que é um texto muito importante para a nossa fé, para a nossa compreensão de fé e para o nosso desenvolvimento na fé, para o nosso crescimento na fé. Nós acabamos de cantar há pouco, pedindo que os céus estivessem abertos sobre nós, que o reino de Deus viesse. E o Evangelho de Marcos, juntamente com esse texto, nos lembra que, de fato, há um anúncio da chegada de um reino, há o anúncio por meio de Jesus da chegada dessas promessas, desse reino, dessa realidade nova. É o que o Evangelho de Marcos vai anunciando a cada versículo, a cada capítulo, de que há um reino que está chegando com a presença histórica de Jesus. Jesus é aquele que inaugura uma nova realidade. Jesus é aquele que inaugura uma nova realidade que vai abrindo para nós possibilidades. Possibilidades. Deus, através de Jesus, começa a andar nas regiões da Galileia, da Samaria, da Judéia, abrindo novas possibilidades. Ele encontra um povo que está debaixo de escravidão, seja uma escravidão imperialista, seja uma escravidão social, uma escravidão política, religiosa, e ele vai abrindo possibilidades. Ele vai abrindo portas, ele vai apontando caminhos. Ele vai trazendo esperança para nós. Então Jesus é um Deus que aponta, que oferece e que constrói possibilidades para nós. Nós que estávamos impossibilitados, impossibilitadas, nós estamos agora diante de possibilidades. Possibilidades para nós. Mas o Evangelho de Marcos coloca uma situação muito importante para nós. Que para vivermos essas possibilidades que Deus vai abrindo para nós, para de fato experimentarmos essas possibilidades de uma maneira concreta, é necessário que tenhamos fé. É necessário que sejamos homens e mulheres de fé. De fé. Para que de fato possamos desfrutar dessas possibilidades que Deus abre para nós, desses caminhos que Deus abre para nós, porque nós os acessaremos, nós os alcançaremos por meio de fé.
E este é um texto que nos ajuda a entender isso de uma maneira muito especial. O capítulo 4 de Marcos é um capítulo fantástico. É um capítulo assim que nós precisamos ler, reler, escrever, anotar, pregar na geladeira de casa e ficar lendo todos os dias. Porque é um capítulo muito especial. É um capítulo muito importante diante da mensagem que Marcos está passando para nós acerca da obra que Jesus está fazendo. E o que esse capítulo tem de especial? Se você voltar um pouquinho nesse capítulo, você vai perceber que Jesus está na beira do mar, está na praia, e ele começa a ensinar. Aí uma multidão o comprime, a ponto dele pegar o barco de Pedro emprestado, ele sobe num barco e ele começa a ensinar para uma multidão. Ele começa a partilhar do seu ensino. E aí todo o capítulo 4 é um capítulo que é conhecido como um capítulo de parábolas. Capítulo de parábolas. E você que é assíduo nessa igreja, você que é frequente nessa igreja, que me ouve pregar constantemente, você com certeza já está acostumado de me ouvir na oração, de pedir que Deus nos ajude a sermos como terra boa. Como terra boa. É daqui que eu aprendi isso. Porque a primeira parábola que Jesus conta é a parábola do semeador. É um homem, é uma pessoa que vai andando caminho afora e lançando sementes. E ele encontra 4 tipos de terrenos, mas apenas o terreno, que é uma terra boa, produz fruto. E é uma metáfora importante para nós. Por isso que eu sempre oro, Deus, nos ajude a recebermos essa semente como terra boa. Então essa é uma de 4 parábolas que Jesus vai contando. E são parábolas que vão explicar, que vão revelar verdades acerca do reino de Deus. Do reino de Deus. É muito importante você prestar atenção, seja nesse capítulo 4 de Marcos, seja nos outros capítulos dos outros evangelhos, por exemplo, como Mateus capítulo 13, que são capítulos de parábolas. As grandes verdades acerca do reino de Deus, as lógicas do reino de Deus, essas realidades, as dinâmicas do reino de Deus são reveladas por meio de parábolas. Parábolas. Histórias, metáforas, situações, ensinamentos, imagens que nos ajudam a entender a dimensão do reino de Deus. E Jesus vai lançando como que metáforas, imagens para ensinar acerca do reino que ele está anunciando. Então lá no capítulo 1, Jesus aparece dizendo assim: é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está no meio de nós. E aí Jesus vai o tempo todo proclamando, ensinando, anunciando esse reino de Deus, mostrando como que esse reino é poderoso. E o Evangelho de Marcos é esse anúncio urgente, esse primeiro anúncio das comunidades cristãs, mostrando a urgência, o poder e a grandiosidade do reino de Deus. E o valor que é quando nós acolhemos o reino de Deus, os benefícios, as transformações que há na vida daquele e daquela que acolhe o reino de Deus. Então o Evangelho de Marcos é um evangelho muito bruto, muito duro, porque na verdade mostra que há um reino chegando e vai sobrepor um outro reino. Há uma lógica chegando que vai sobrepor uma outra lógica. Há uma dinâmica chegando que vai sobrepor uma outra lógica. Então é um evangelho de embate, porque já tem uma lógica, já tem uma dinâmica, já tem uma realidade e Jesus está trazendo outra. Por isso esse chamado à conversão, esse chamado ao arrependimento. O reino está chegando e só acessa esse reino, é o que ele vai dizer no capítulo 1, quem faz o quê? Se arrepende e crê. Então é um reino que só acessa, só vive, só experimenta quem entra na dinâmica do arrependimento e da fé. Você abre a sua mente e acolhe. Arrependimento e fé. Você muda o jeito de ver a vida, ver as coisas e acolhe. Isso é arrependimento e fé. A mente abre e você acolhe. Arrependimento e fé. Conversão e fé. Arrependam-se e creiam. Abram a mente e acolham.
Só esta forma é a forma possível para que essa dinâmica nova, essa realidade nova que está chegando, faça parte da nossa vida. É a única forma. E aí Jesus está no capítulo 4 ensinando aos seus discípulos como é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E há uma coisa muito bonita por trás dessa imagem de um Jesus que ensina, porque para Marcos, diferente de outros evangelhos, para Marcos, Jesus é descrito como um grande mestre. Um grande mestre. E por que isso é importante? Porque a autoridade de um mestre está no seu ensino. Está no seu ensino. E Jesus é chamado em Marcos de alguém que ensina como quem tem autoridade, diferente dos escribas, dos fariseus. Então Jesus é apresentado em Marcos como alguém que tem autoridade. Autoridade. E o que é que Jesus faz, especialmente no capítulo 4? Jesus ensina. Ele partilha do seu ensino. E o que está acontecendo durante esse ensino? O que de fato é, em realidades espirituais, Jesus ensinar? Jesus ensinar é repartir da sua autoridade. Todas as vezes que uma mestre ensina, todas as vezes que alguém para ensinar, está partilhando de autoridade, está distribuindo da sua autoridade. E o que Jesus está fazendo aqui é partilhando da sua autoridade para os seus discípulos. Por quê? Porque há uma obra a ser feita, há uma realidade a ser construída, há uma dinâmica a ser implantada, e essa dinâmica, essa realidade, esse reino vai avançar à medida que nós acolhermos essa autoridade de Jesus e sairmos após Ele, anunciando às pessoas o que é, como funciona e para que serve o reino de Deus. E aí nós também, carregados dessa autoridade, somos chamadas a ir mundo afora anunciando o Evangelho de Jesus. Então, a autoridade de Jesus está na proclamação da palavra, no anúncio da palavra, que está totalmente ligada à nossa prática de vida, que é a grande marca de Jesus. Então Jesus está aqui partilhando de autoridade, oferecendo autoridade. Por quê? Porque o reino de Deus só avança, só é manifestado quando ele é anunciado debaixo de autoridade de quem pertence o reino. E esse reino pertence a Jesus, esse reino é de Deus, não é nosso, e ele só é manifestado, ele só é concretizado, ele só é sinalizado se feito debaixo da autoridade de quem ele pertence. Ele pertence a Jesus, e ele só é manifestado quando eu anuncio debaixo da autoridade de Jesus. Você está entendendo isso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. O reino de Deus só é sinalizado, implantado, manifestado, concretizado, quando feito por quem está debaixo da autoridade de Jesus. E aí tem uma cena interessante no livro de Atos. Paulo sai para a Ásia fora pregando, anunciando, curando, fazendo coisas extraordinárias em nome de Jesus. Alguns judeus invejosos olham para Paulo fazendo aquilo tudo, expulsando o demônio, curando, e aí começam a imitar Paulo, em nome do Jesus que Paulo prega, ou seja, eu nem sei quem é, eu te ordeno, sai. E aí sabe o que acontece? Esses caras tomam uma surra do endemoniado. E o texto é tão irônico que coloca esses caras correndo nus para a rua fora, porque não tem autoridade. Porque o reino está ligado ao dono dele, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos estar debaixo dessa autoridade, porque há sobre nós a expectativa de que saiamos
anunciando esse reino. Porque quando esse reino chega, acontece libertação, transformação, acontece mudança, acontece vida, acontecem coisas novas. O que Deus esperava naquela família, naquela vida, naquela realidade, naquela igreja, naquela situação, quando o reino é anunciado e acolhido, alguma coisa nova acontece. Mas porque está ligado à autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Isso para nós é muito importante. Então Jesus está aqui oferecendo a sua autoridade. Autoridade. Isso é muito importante. Porque se nós não acolhermos o ensino de Jesus, nós não recebemos autoridade. A autoridade não tem a ver com o tempo de membresia, não tem a ver com idade, não tem a ver com quantas vezes você leu a Bíblia, com quanto tempo de oração você gasta. A autoridade tem a ver com a sua acolhida ou não ao Evangelho. Ao nível de comprometimento que você tem com o Evangelho. Não tem nada a ver. Se você pensa que tempo de igreja dá para você autoridade, vai começar aqui dia 1º de março, um curso chamado Fundamentos. Faça sua matrícula urgente, viu? Vai ser muito bom para você. Se você associa autoridade com tempo de igreja, você não entendeu nada. Porque tem a ver com a nossa acolhida. E eu sempre gosto de brincar que aquele ouvir que mãe gosta. Né, mamães? Aquele ouvir que mãe gosta. A mãe chega para o filho e fala assim: eu já te falei 1 milhão de vezes. Né, Sônia? Você fala aí, né? Já te falei 1 milhão de vezes. E a Lívia não escutou. Aí ela fala assim: eu ouvi, mãe. Não sou surda. Mas o que ela está querendo? Obediência. Acolhida. O que Marcos está dizendo para nós não é que não sejamos surdos, surdas, mas é que sejamos acolhedores, acolhedoras. Que possamos trazer para a vida essa semente. Por isso começa com a parábola do semeador e aquele terreno como terra boa. Porque nem sempre nós somos terra boa. Às vezes nós somos espinhosos, rochosas, tumultuados, né? E a semente cai, mas a gente está tão distraído, nós estamos tão secos, nós estamos tão às margens, que a semente cai, mas ela não produz. Ou ela é roubada, ou ela é secada pelo sol, ou ela é abafada pelos espinhos da vida. Nem todo mundo é terra boa. E por que Marcos está dizendo que nós precisamos ser terra boa? Porque é uma questão de sobrevivência. Porque há uma expectativa sobre nós de que, como discípulas de Jesus, saiamos após Ele anunciando esse reino. Mas deve ser feito com autoridade. E o que é autoridade? É se nós estamos acolhendo ou não o ensino dele. É se nós estamos comprometidas com o ensino dele. É se ao olharem para nós, Jesus é marcante na nossa vida. É se Jesus é visível na nossa atitude, na nossa fala, no nosso jeito de ser e viver a vida. Nas nossas posturas, nos relacionamentos, a autoridade está aí. Porque quanto mais parecidos com Jesus, mais autoridade nós temos. Quanto mais parecidos com Ele, mais autoridade nós temos. É isso que Marcos está dizendo. Por isso Jesus ensina, dá palavra e espera que sejamos terra boa. Sabe por quê? Sem a autoridade, nós não vivemos as possibilidades que Ele abriu para nós. E por quê? Quando Jesus encerra esse bloco de ensino, Ele volta-se para os discípulos e diz assim: vamos para o outro lado. Então Ele está numa margem e diz o quê? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Porque lá do outro lado
há necessidade de que o reino seja manifestado. A necessidade, e tem pessoas lá, tem realidades lá, o reino ainda não chegou lá e nós vamos até lá anunciar esse reino. Então, vamos para o outro lado. Há uma fala de Jesus. Só que é importante você perceber um detalhe no versículo 35, é importante você perceber um detalhe. A minha Bíblia traz a tradução vamos passar para outra margem. Mas uma boa tradução talvez seria passemos para o outro lado. E por que isso é importante? Eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso. Jesus usa um verbo aqui, esse verbo passar ou atravessar, e a forma como Jesus coloca esse verbo é muito interessante. Jesus usa esse verbo num tempo chamado subjuntivo. Fala, pastor, isso é de comer? Subjuntivo. Faz, ó. O que significa isso? É uma possibilidade. Pode acontecer ou pode não acontecer. Não é uma certeza. É uma possibilidade. Então Jesus escolhe uma palavra e ele a coloca no texto de uma forma muito específica. Ele abre uma possibilidade. Passemos para o outro lado. É uma possibilidade. Ele propõe uma travessia. Ele abre um caminho, ele abre uma porta, ele aponta uma rota. E essa rota, ela é carregada de possibilidades, de experiências, de crescimento, de alinhamento, de vivência com o Mestre, ou seja, é uma possibilidade. Então, isso é muito importante. Pode ser que cheguemos, pode ser que não cheguemos, é uma possibilidade. Passemos para o outro lado. E o que acontece no meio do caminho? Uma tempestade. O mar se revolta, o vento se agita, ondas altas, o barco vai quase afundando, aquela confusão. E o que Jesus faz? Dorme. O que Jesus faz? Dorme. Dorme. Pense você dentro de uma embarcação e você tem que pensar que não é um transatlântico. Jesus está numa espécie de canoa, tá? É uma espécie de canoa, é um barquinho pequeno. Então pense, você ali num lago gigante, ondas batendo no seu barquinho, quase afundando, e aí você olha para o lado, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E aí a gente olha rapidamente o texto e a princípio a reação dos discípulos é uma reação natural, aceitável. Por quê? Eles acordam Jesus e de certa forma dão uma espécie de bronca em Jesus. Olha, o barco está afundando, a situação está caótica e você dormindo. Porque quando eles olham para Jesus deitado no barco, e o texto é irônico, coloca com um travesseiro, né? Então assim, aquela cena, Jesus está assim, tirando uma pestana bonita ali, né? Dormindo, tranquilo, confortável. E aí eles olham para aquela cena, e qual é a interpretação que eles têm dessa imagem? Tempestade, caos, ondas, barulho, e olha para o lado de Jesus dormindo. Qual é a interpretação? Ele não se importa conosco. Jesus é indiferente à nossa situação. Olha que situação. Eles olham para essa cena, o caos tomando conta e Jesus dormindo. E aí eles olham para aquilo e falam assim: você não se importa? Porque para eles, Jesus dormir é sinal de indiferença. Jesus não se importa. E por que eles têm essa interpretação? Por quê? Porque eles estão desalinhados com Jesus.
eles estão desalinhados com Jesus. Desalinhados. Todas as vezes que nós lidamos com pessoas que nós não temos afinidade, nós não temos muita intimidade, nós corremos um grande risco de interpretarmos mal as suas falas, as suas atitudes, as suas expressões. E aí a gente começa com os nossos preconceitos, os nossos achismos, não é assim? Você olha para uma pessoa, não gostei de fulano. Por que você não gostou? Você viu a cara dele? Você viu a cara dela? Aí você que conhece o fulano, a fulana, fala assim, que cara? Não, ele fez, ela fez a cara. Aí depois que você vai conhecer, vai saber, aquela cara que você pensou que ela não gostava, aquela cara esquisita, é a melhor cara que ela tinha. E na verdade aquela expressão esquisita é porque ela estava gostando muito. Eu conheci uma pessoa que quando eu pregava perto dela, eu falava, essa pessoa é esquisita, porque a cara dela era tão feia. Aí depois eu fui descobrir que era a cara de concentração dela. Quando ela estava com aquela expressão, assim, é porque ela estava concentrada. Aí, ou seja, você vai se afiando, alinhando, conversando, percebendo, criando relacionamento, e aí você passa a interpretar melhor expressões, falas, atitudes. Isso é bom e ruim, né? Porque tem outras expressões que você pega na hora, né? Não adianta nem falar que não foi, que você já sabe, né? Quando a sobrancelha mexe, você, o que foi? Jesus, dessa forma, representa uma pessoa que tem total controle da situação, é alguém que tem completa autoridade na situação, é alguém que tem total convicção de que a possibilidade aberta se concretizaria, porque ele é o dono da situação. Por isso o espanto no final do texto, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Porque até então os discípulos não tinham atinado que o cara que está dormindo no barco controla tudo. Por isso ele pode dormir, porque ele controla tudo. Então dormir não é indiferença, é autoridade, é poder, é confiança, porque ele domina. O vento, o mar, o caos, está tudo debaixo da autoridade de Jesus. Mas como eles estão desalinhados, eles interpretam mal a ação de Jesus. Isso traz desespero, isso traz medo, isso traz angústia. Porque eles estão completamente desalinhados de Jesus. E por que eles estão desalinhados? Porque Jesus está oferecendo o seu ensino, e é o que nós vamos ver ao longo de todo o Evangelho de Marcos, e os discípulos não querem acolher o ensino de Jesus. Eles são resistentes ao ensino de Jesus. Eles não querem acolher. Eles não querem receber. Sabe por quê? Porque quando o ensino de Jesus entra na nossa vida e nós abrimos a porta da nossa vida para o ensino de Jesus, algumas coisas mudam. Algumas realidades internas lá dentro começam a ser transformadas, começam a ser mexidas. Algumas coisas novas vão sendo formadas e nem sempre nós queremos isso. E aí Jesus começa a ser de fato Senhor da nossa vida e isso assusta. Assusta. Não sei você, mas para mim isso é assustador. Você está diante de um ser, de uma força, de um poder, de uma realidade que tem todo o controle pleno da minha vida. Você crendo, aceitando, querendo, gostando ou não, é isso. Mas quando a gente começa a se dar conta disso, isso é assustador. Quando a gente se depara com a grandiosidade do poder de Deus, a primeira reação nossa é assustadora. Por isso, diversas experiências na Bíblia Sagrada são descritas com esse refrão: e temeu, houve assombro,
porque é quando nós, seres humanos, nos deparamos com a grandiosidade do poder de Deus. E aí a gente se dá conta, nós nos damos conta da nossa insignificância diante do poder com o qual nós nos encontramos. Por isso, a manifestação que a Bíblia Sagrada coloca, que nós vamos chamar de epifania, né? A manifestação do sagrado, a manifestação de Deus, sempre tem que ser carregada daquela palavra confortadora: não temas, sou eu. Não temas. Ou seja, não vou te matar, não vou te esmagar, não vou te consumir, sou eu. Estou te acolhendo. Então, respira fundo, porque a sensação é essa. Por isso eles ficam assombrados aqui, porque até então eles não tinham dimensionado quem de fato era Jesus. Quem de fato era Jesus? Porque Jesus está ensinando, Jesus está orientando, Jesus está partilhando da sua autoridade, chamando esses homens aqui e posteriormente chamando todos nós para uma vida de relacionamento e uma vida de missão debaixo da autoridade desse reino. Mas é necessário acolhimento. Acolhimento. Nós de fato abrimos o nosso coração para recebermos essa palavra, porque nós estamos lidando com situações perigosas, nós estamos lidando com situações maiores do que nós. Então eles saem com Jesus e se deparam com uma realidade maior do que eles. Por isso medo, por isso temor, por isso a angústia, por isso retrocesso. E por isso muitas pessoas, quando começam a caminhada cristã, quando começam o serviço cristão, ao se depararem com algumas realidades, experiências, situações, são tomadas de medo, de assombro e se afastam. Porque é isso mesmo, nós somos chamadas para o enfrentamento de forças maiores do que nós. Por quê? Porque nós somos chamados a irmos na força do Senhor. Do Senhor. O enfrentamento não é na nossa capacidade, não é com os nossos dons, não é com a nossa facilidade, não é nada disso. Por isso a importância de abrir o ouvido, abrir o coração para receber a palavra, porque a autoridade está na palavra. Na palavra. E não é sair por aí recitando o versículo bíblico. Não é isso. É a palavra na sua vida, na sua história, na sua própria realidade. É Jesus em você, por meio da palavra. Porque quando nós enfrentarmos situações assim, nós agiremos na autoridade do nome do Senhor. Porque quando aquele mar se agita, aquela situação se configura, tentando fechar a possibilidade, lembra, passemos para o outro lado. Então se levanta uma situação tentando roubar de nós a possibilidade que Jesus abriu. Lembram disso? Jesus abriu uma possibilidade. Passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos para lá. Vivamos o que nos espera lá. E aí o mar se revolta, ou seja, obstáculos se colocam diante de nós, situações contrárias se configuram. Para quê? Para fechar a possibilidade que Deus abriu. E aí por que isso é importante? Porque a fé é quando nós acolhemos essa palavra. E aí nós somos carregadas de autoridade para quê? Para vivermos as possibilidades que Deus abriu para nós. Para nós vivermos, desfrutarmos das possibilidades que Deus abriu para nós. Por meio da fé. Eu não sei se você está entendendo a seriedade disso. Porque é muito gostoso a gente saber assim, olha, Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma realidade nova para minha família, Deus tem possibilidades maravilhosas, Deus tem caminhos maravilhosos, mas saiba você
que entre você e a realidade que Deus tem para você, tem o mar, tem o caos, tem a resistência, tem a opressão, tem as inimizades. Por quê? Porque há uma força que rege esse mundo que não quer ver você desfrutar daquilo que Deus tem para você. E Deus vai abrindo possibilidades. E onde está a autoridade para que vivamos? Na palavra. Nesse alinhamento com a palavra. É buscarmos, é acolhermos, é mastigarmos isso, ruminarmos isso, trazermos para o coração, sendo terra boa, para quê? Para que a autoridade que Jesus disponibilizou para nós esteja concretamente na nossa vida. E quando o mar, o vento, realidade se levantarem, nós, homens e mulheres, revestidos de autoridade, nos levantemos e façamos como Jesus fez: cala a boca, fica quieto. É o que Jesus faz. Cala a boca, fica quieto. Jesus manda o mar calar a boca. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, há uma palavra dada por Deus, da qual eu recebo autoridade, mas enquanto nós estamos caminhando para as possibilidades que Deus abriu para nós, outras vozes vão se levantar, outras vozes vão gritar, tentando abafar o que Deus está dizendo acerca de você. E aí, se nós não formos terra boa, nós seremos calados, seremos ensurdecidos. E aí, se nós nos tornamos surdos, surdas espirituais, nós seremos engolidos pelo mar, pelo caos, pelo mal. Seremos engolidos. Seremos engolidos. Por isso Jesus, antes de fazer qualquer coisa, repreende o vento, se volta para o mar e faz o quê? Cala a boca, fica quieto. Ou seja, a única palavra que tem que reverberar aqui é a minha. É a minha. Porque a autoridade está na palavra. Jesus cessa todo ruído, cessa todas as vozes, cessa todo o impedimento. Para quê? Para que os discípulos pudessem ouvir com clareza. Jesus nos chama a novas realidades. Jesus tem possibilidades maravilhosas para nós, coisas que você nem dá conta de dimensionar. O reino de Deus, quando ele chega, ele constrói uma realidade nova. Ele abre pontes, abre caminhos, para que possamos de fato viver uma vida de liberdade. É o que Paulo vai dizer: Cristo nos chamou para uma vida de liberdade. Ou seja, ele abre uma possibilidade, ele faz um caminho para nós em lugares que não existiam caminhos. Mas é necessário que a fé. E o que é fé para Marcos? É acolher. Quem é o homem e a mulher de fé? Aquela que acolhe, que traz para si essa palavra. Porque a única autoridade capaz de enfrentar isso é a palavra de Deus. Por isso esse texto para nós é fundamental, principalmente nesse ano. E o que é para nós pedirmos a Deus, sonharmos, projetarmos e pensarmos um ano de alinhamento? É um ano de sermos revestidos de autoridade, como pessoas, como família, como igreja. Sabe para quê? Para que as possibilidades que Deus está abrindo para nós, para a sua família, para a sua realidade, ela se concretize. Para que os impedimentos que se levantarem não afaste você. Para que quando alguma coisa se colocar entre você e a realidade que Deus tem, você se levante com autoridade, com a mesma confiança que Jesus estava aqui. Se levante com autoridade e repreenda. E tome uma atitude para que você chegue do outro lado e continue vivendo, ou comece a viver aquilo que Deus tem para você. As possibilidades que Deus tem para você. Eu não sei você, mas Leide e eu, estamos assim esse ano com muitas expectativas de possibilidades que Deus tem apontado para nós. Para a igreja, para a nossa vida pessoal, para o casamento, para tantas possibilidades, sonhos
que a gente percebe Deus abrindo, mas ao mesmo tempo é nítido para nós. Como que o mar, essa grande metáfora do mal, do caos, se levanta, gritando, berrando, tentando nos assustar, nos intimidar, nos fazer retroceder. Mas aí a gente tem que dobrar o joelho, orar e pedir: Senhor, me faz terra boa, terra boa, terra boa. Eu quero receber a autoridade que o Senhor está dando. Autoridade não é quando alguém coloca a mão na sua cabeça e ora e fala assim: receba. Autoridade não é isso. Isso pode fazer parte de um processo que está acontecendo. A autoridade é quando nós viramos terra boa. E Jesus, por intermédio da palavra, cria raiz no nosso coração. Porque quando você se levantar na sua casa, no seu casamento, no seu emprego, na igreja, em qualquer lugar, e você se defrontar com uma situação caótica, e você se levantar, não será você, será Jesus em você. Porque será a palavra de Deus em você. Isso é autoridade. É autoridade. É quando nós e Jesus estamos em unidade, alinhados, alinhadas. E o caos, o mal, o inimigo, as forças contrárias, elas fogem, elas são intimidadas não por você, não pelo seu certificado de membro metodista, não por isso, mas é por Jesus. Ele é o dono do reino, Ele é o verdadeiro rei, Ele é o Deus sobre todas as coisas. E quando Ele está na nossa vida, tudo se prostra diante dEle. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. Eu não sei se você tem noção disso. Não sei se você tem clareza disso. As últimas palavras de Jesus em Marcos e em Mateus é: toda a autoridade no céu me foi dada e eu partilho com vocês. Não sei se você tem noção disso. Que Jesus deu a sua autoridade para nós, igreja. Não sei se você tem noção disso. Ele partilha a sua autoridade. Ele dá a sua autoridade. Onde? Na palavra. Você quer essa autoridade? Amém. Eu não sei você, mas eu quero viver muitas possibilidades que Deus tem para mim. Eu quero muito viver, sim, possibilidades. E o bom é saber que elas não dependem da minha força, da minha capacidade, não, da minha conta bancária. Depende da minha fé. Por isso a pergunta: por que vocês são tão medrosos, medrosas? Vocês ainda não têm fé? O que nos permite viver as possibilidades que Deus tem para nós? Fé. Fé. O que vai permitir você viver um casamento melhor? Fé. Ter uma família melhor? Fé. Ter uma vida melhor? Fé. Fé. Você quer isso para a sua vida? Queria te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Talvez você pense: pastor, eu sei de tantas promessas que Deus tem para mim, eu já ouvi tantas coisas bonitas, e Deus realmente já confirmou para mim, já me mostrou coisas maravilhosas, mas parecem tão longe. E às vezes eu fico até em dúvida se é possível, diante de quem eu sou hoje, diante da família que eu tenho, da situação, de tudo que eu já vivi, dos erros que eu tive. É possível? É. Como? Creia. Busque. Se aproxime. Vire uma terra boa. Adube o seu coração. Como? Oração, jejum, adoração, congregação, discipulado. Participe de todos esses meios da graça que Deus tem dado para nós, esses espaços, esses momentos que são de fato como adubo para o coração. Faça isso. Vire, transforme-se em terra boa, acolha,
E aí a gente vai começar a ver a grandiosidade do poder de Deus. E o detalhe, não depende de mim, não depende de você. Basta que a gente acolha. O que cabe a nós é o alinhamento, é a acolhida, é a recepção. É esse ouvir que mãe gosta, sabe? Acolhida, vai para o coração. E aí as realidades vão sendo transformadas. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero ministrar sobre o seu coração, sobre a sua vida nessa noite. Queria que você de fato trouxesse à sua memória algumas possibilidades, alguns sonhos que Deus já ministrou no seu coração, que talvez estejam adormecidos. Talvez o mar engoliu uma possibilidade que Deus tinha apontado para você lá no passado. Um dom, um sonho, um ministério, uma realidade, alguma coisa que Deus apontou para você. Ou talvez você se vê como os discípulos ali, sem perspectiva. A sua vida parece um mar agitado, né? Uma tempestade. E você não sabe direito para onde você está indo, de onde você veio. Peça ao Senhor, Senhor, me dá uma possibilidade. Aponta para mim uma possibilidade. Abra para mim um caminho. E me dá fé. Mas seja você uma terra boa. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você fechasse os seus olhos. E você orasse ao Senhor. Orasse ao Senhor. Falasse com o Senhor, Senhor, eu quero essa possibilidade concretizada no meu coração, na minha vida. Eu quero viver tudo isso. Que 2020 seja um ano de eu chegar lá. Eu quero chegar lá, Jesus. Quero de fato atravessar essa fase. Quero viver essa possibilidade. Feche os seus olhos, ore, abra sua boca. Eu quero ministrar sobre você nessa hora. Feche os seus olhos. Deus, nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, os nossos corações. Nós apresentamos ao Senhor a nossa vida. Às vezes, ó Deus, nós somos pessoas com coração como terra dura, terra espinhosa, ou como aquele terreno que está à margem do caminho. Sementes são lançadas semanalmente, diariamente, e nós não acolhemos a Tua palavra. E aí, ó Pai, nós não desfrutamos das possibilidades, das realidades que o Senhor tem preparado para nós, porque nós não nos tornamos homens e mulheres de fé, mas andamos no medo, andamos na angústia, andamos desalinhadas com o Senhor. E nem sempre, Deus, vemos a Tua presença, porque até mesmo no caos, o Senhor está conosco. E nós pedimos isso, ó Deus, que sejamos terra boa, que sejamos homens e mulheres acolhedoras desta palavra, desta semente poderosa. Esta semente que quando acolhida muda uma história, esta semente que quando acolhida transforma um casamento, essa semente quando acolhida muda uma família, restaura uma vida quebrada, restaura uma igreja. Ó Deus, nós queremos isso para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, faça de nós terra boa, ajuda-nos, ó Deus, porque nós queremos isso, ó Pai. Nós precisamos disso, para que todas as possibilidades, todas as promessas sejam realidades na nossa vida. Pai, nós precisamos disso. Nós agradecemos porque o Senhor nos dá da Tua autoridade para o enfrentamento, para repreendermos todo o mal que sobrevier sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom e a Tua misericórdia está sobre nós dia após dia. Nós agradecemos por isso. E nós Te louvamos, nós Te louvamos, nós Te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.